Cara, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu confesso que eu travei. Um garoto em cima de um púlpito dizendo: eu rasgo câncer, eu filtro teu sangue, eu curo a leucemia. E a igreja em volta gritando, chorando e aplaudindo. Mas o que era só mais um culto para muita gente, virou um caso de polícia. O Conselho Tutelar foi chamado, o Ministério Público também, os pais de Miguel foram advertidos. Se continuassem expondo o menino nas redes, poderiam até perder a sua guarda. Aí a gente para e pensa: isso ainda é sobre fé ou virou outra coisa? Porque agora não é mais sobre milagre, agora é sobre proteção. E o que está em jogo? A vida de um garoto. Eu sou Marcos Benhakov e confesso, esse caso me fez parar. Porque ele não fala apenas sobre um menino, mas fala também sobre fé, responsabilidade e os limites entre dom e exposição. Miguel tem 15 anos, mora em Carapicuíba, São Paulo, diz que nasceu sem as cordas vocais e sem os 2 tímpanos. Aos 3 anos, afirma ter sido curado de forma milagrosa e desde então se tornou uma voz que inspira. Isso mesmo, uma voz que emociona, desafia e transforma. Ele sobe em púlpitos, veste jaleco, fala em línguas e se apresenta como profeta. E assim como muita gente se emocionou com os vídeos, muita gente também se incomodou. Porque se por um lado ele atrai multidões, por outro desperta uma pergunta que não quer calar. Quem está por trás de tudo isso? O menino que ainda nem terminou de ser criança, mas carrega nos ombros o peso de ser chamado de homem de Deus por milhares. Isso é dom ou é um peso? O vídeo que viralizou mostra justamente isso. Miguel pega 3 folhas de papel, rasga em cima do púlpito e declara: isso aqui é um câncer, eu estou curando. A mulher na frente dele chora, a multidão vibra e o vídeo explode. Só que junto com a fama vieram as ameaças. Gente chamando Miguel de anticristo, de falso profeta e de charlatão. Aí a justiça entrou. E tem algo que eu preciso dizer com muito carinho, mas também com muita responsabilidade. Miguel diz que viu anjos. Miguel diz que é pastor, que é profeta. E olha, a Bíblia mostra sim que Deus pode usar crianças. Samuel foi chamado ainda menino, no silêncio de um quarto. Josias começou a reinar com apenas 8 anos de idade. Jeremias foi separado desde o ventre. Mas em nenhum desses casos, a criança se auto-intitulou profeta. Foi Deus quem chamou. Foi o céu que confirmou. E em todos os casos, havia alguém mais velho. Alguém com maturidade espiritual. Alguém para orientar, para proteger, para corrigir, se preciso fosse. Chamado sem direção é como fogo em palha seca. Brilha, esquenta, mas pode queimar mais do que ilumina. O problema aqui talvez nem seja o dom. O dom pode até estar lá, mas o problema pode ser o formato. Porque nem tudo que emociona edifica. Nem tudo que lota auditório sustenta o coração. Nem toda performance é ministração. E talvez a pergunta não seja: será que ele tem o dom? Mas sim, quem está modelando esse dom? Porque o barro é precioso, mas nas mãos erradas vira espetáculo. Depois da explosão na internet, não demorou muito. O vídeo chegou até onde a maioria não esperava, no Conselho Tutelar. Numa reunião com os pais de Miguel, acompanhada por neuropsicólogos, veio o alerta: se continuarem expondo o garoto à mídia, poderão perder a sua guarda. Cara, imagina isso. De um lado, um menino dizendo que viu anjos. Do outro, o Estado dizendo: isso pode ser exploração religiosa. O próprio Ministério Público entrou no caso e, sinceramente, eu entendo esse cuidado. Porque mesmo que tudo que ele diga seja verdadeiro, quem garante que ele tem estrutura emocional para carregar tudo isso? Fama, expectativa, pressão, quem aguenta? Às vezes nem um adulto suporta o peso do púlpito. E agora esperam que um menino aguente o palco, o aplauso, o hate e a cobrança. E tudo isso com apenas 15 anos.
E é aqui que a coisa começa a doer mais no profundo. Porque esse caso escancara uma pergunta que muita gente prefere evitar. Qual é o limite entre fé e exploração? Quando um adulto diz que viu anjo, que é profeta, que cura, a gente até questiona, mas aceita, ele é responsável por si. Agora, e quando é uma criança? A fé é linda. A Bíblia está cheia de jovens usados por Deus, mas também está cheia de alertas. Jesus foi direto em Mateus capítulo 18. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que se amarrasse uma pedra no pescoço e se afundasse no mar. Ou seja, se a fé for genuína, glória a Deus. Mas se houver manipulação, vaidade, pressão ou interesse por trás, alguém vai prestar contas. Olha, eu não estou aqui para julgar os pais do Miguel. Eu não faço ideia do que é criar um filho com uma história dessas. Não sei o que é viver nesse limbo entre aplauso e ataque, entre ser exaltado por uns e cancelado por outros. Deve ser confuso, deve ser assustador. É aí que a coisa fica ainda mais delicada. Porque nem tudo que parece errado vem de má intenção. Mas nem tudo que parece espiritual é de fato saudável. No fim das contas, o que a gente viu aqui não é só sobre o Miguel. É sobre o quanto a fé, quando mal compreendida, pode virar palco. E o quanto crianças, quando não protegidas, viram vitrine de expectativas alheias. Porque quando o aplauso é mais alto que a consciência, a espiritualidade vira espetáculo e a infância vira peso. E por mais que esse vídeo viralize, o que está em jogo não é a curtida, é a vida. Então eu te pergunto, e se o Miguel for mesmo um instrumento de Deus? Ele não merecia mais proteção do que exposição? Porque antes de ser profeta, Miguel é só um menino. E talvez um menino que só precisa ser abraçado e guardado. Agora eu quero ouvir você. Isso é fé ou virou espetáculo? Deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa refletir. E se esse tema falou com você, se inscreva aqui no canal.